Marcos capítulo 10, verso 35. Diz assim, a palavra de Deus. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhes Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Amém. Vamos orar? Vamos pedir para que o Senhor fale conosco. Senhor, fala conosco mais uma vez. Ilumina, Senhor, na pregação. Dá inteligência espiritual no ouvir, entendimento. Que o nosso coração esteja aberto para ouvir aquilo que o Senhor quer tratar conosco. Ajuda-nos, Senhor, a recebermos exatamente aquilo que o Senhor tem para nós. Nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Podeis sentar. Nós falamos há 2 domingos atrás sobre nós vivermos em unidade quando temos diversidade. E essa é a realidade da igreja. Somos pessoas diferentes, com criações diferentes, com desejos diferentes, com aspirações diferentes, com dons diferentes. Mas nós temos algo em comum que é poderoso: a fé em Cristo. E é a fé em Jesus que nos faz, semana a semana, estarmos juntos para adorar o nome do Filho de Deus. Domingo passado nós falamos sobre o poder da escolha. Nós somos responsáveis pelas escolhas que nós fazemos, porque Deus nos criou com capacidade para tomar decisões. E por isso nós sempre vamos prestar contas daquilo que decidimos diante do Criador, diante do Senhor. Na noite de hoje, olhando para esse texto, nós vamos pensar quando nós buscamos a nossa própria honra. Quando você vai num lugar, por exemplo, quando você vai no circo, ou quando você vai em qualquer ambiente público, que existem muitos lugares diferentes, qual lugar que você escolhe? O que leva você a escolher um lugar e não escolher o outro? Geralmente nós vamos escolher o melhor lugar. Mas o melhor lugar para quem? Para nós. Então a nossa natureza, geralmente, na maioria das vezes, vai nos levar a agir de maneira a levar vantagem sobre os outros. Nós vamos buscar os nossos interesses. E é exatamente isso que esses 2 discípulos de Jesus, Tiago e João, estão fazendo. Eles estão indo até Jesus, no meio dos outros seus colegas, discípulos, e eles fazem esse pedido, falam: Jesus, a gente quer ficar um do lado esquerdo, o outro do lado direito. Eles estão pedindo posições de autoridade, eles estão querendo honra para eles, porque ficar do lado direito de Jesus, na glória, e do lado esquerdo é posição de honra. E por que eles pediram isso? O que nós podemos entender
sobre o pedido deles. Um pedido feito diretamente a Jesus, como se fosse eu e você fazendo uma oração. De início, nós podemos olhar para esse pedido e perceber que é um pedido egoísta. Porque eles pensaram apenas neles e eles ainda foram ousados. Porque no meio de todos os outros discípulos, eles pedem isso. Imagina a confusão que isso não gerou depois do pedido, depois da resposta de Jesus. Todo mundo olhando, falando, como assim? Vocês querem os melhores lugares para vocês? Seus egoístas, ambiciosos. Por que eles pediram isso? Bom, Tiago e João, junto com Pedro, era um grupo separado dentro desse colégio apostólico de Jesus, os quais Jesus geralmente levavam eles para algumas experiências diferentes. Se vocês lerem com atenção os evangelhos, vocês vão perceber isso. Jesus tira os três e trata coisas particulares com eles. Então eles tinham um tipo de relacionamento que os outros não tinham. Então pode ser que isso foi visto por eles como uma oportunidade de levar vantagem. E nós somos assim? Quando nós ficamos mais chegados das pessoas, nós ficamos à vontade para pedir coisas para elas? Coisas aos nossos interesses? Como se nós fôssemos os favoritos? É isso que está acontecendo aqui. Por eles terem uma intimidade com Jesus, eles estão pedindo algo, esquecendo que eles estão no meio de um grupo. Por outro lado, a mãe deles, Salomé, ela era parente de Maria, mãe de Jesus. Isso quer dizer então que Tiago e João provavelmente eram parentes de Jesus. Eles tinham laços sanguíneos, laços familiares. Aqui nós temos aquilo que nós conhecemos bem, que é o chamado nepotismo. O que é o nepotismo? Nepotismo é quando as pessoas, na política, na igreja, e às vezes na empresa também, colocam alguém da família dele. Não importa o mérito, não importa se a pessoa merece ou não, se a pessoa é preparada ou não. Coloca-se a pessoa. Então, como eles se viam parentes de Jesus, eles se viram no direito, então, de pedir aquilo para Jesus. Isso é terrível. Como que fica a qualidade do serviço público quando nós vemos muitas vezes as autoridades eleitas pelo povo colocando seus filhos, suas esposas, seus irmãos, seus parentes, seus sobrinhos, seus pais, seus avós, simplesmente porque são parentes, não porque têm capacidade, não porque estão preparados ou são competentes para prestar um serviço de qualidade e excelência para a população. Pior ainda é quando nós olhamos o nepotismo dentro da igreja. E existe nepotismo na igreja? Existe. Algumas igrejas, alguns pastores são abençoados por Deus com pastoreios longos, frutíferos, abençoados, mas chega uma hora que esses pastores precisam se aposentar, precisam passar o púlpito para aquele que Deus está chamando para substituí-lo. Mas ao invés de olhar para a igreja e de ouvir de Deus e de buscar em Deus alguém que vai receber a missão de continuar aquele pastoreio, muitos pastores simplesmente pegam os seus filhos, os seus sobrinhos, alguém da família e põe no seu lugar como se fosse continuar uma dinastia, como se nós estivéssemos ainda no Antigo Testamento, no Levitismo. Isso é ruim. Isso não agrada a Deus. E isso nasce por causa do egoísmo que há no nosso coração. Tiago e João, quando pedem para ficar um do lado direito e o outro do lado esquerdo,
Simplesmente eles estavam pedindo isso para Jesus. Jesus, nós queremos ser honrados. Nós queremos os melhores lugares. Nós queremos o privilégio. Porque nós estamos contigo, nós te servimos. Quando a Escritura diz que a humildade precede a honra, e quem faz esse tipo de pedido está longe de agir com humildade, mas age com soberba, com ganância, ambição, com egoísmo, buscando a sua própria honra. Quando o apóstolo Paulo vai escrever ao seu discípulo, ao seu filho espiritual Timóteo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, em certo momento, Paulo vai classificar como as pessoas seriam para preparar esse jovem pastor Timóteo. Ele usa a expressão que as pessoas seriam amantes de si. O que é isso, amantes de si? Pessoas que só amam a si mesmas. Pessoas que só buscam os seus interesses. Será que nós somos amantes de si? Será que você é uma pessoa que está centrada em satisfazer os teus desejos, em cumprir só os teus sonhos, alcançar os seus objetivos? Será que existe um espaço no seu coração para estender a mão e olhar para o interesse do outro, ou só a nossa família que importa, só os nossos filhos que importam, só o meu trabalho que é importante? Um autor americano chamado Jerry Bridges, ele nos fala de 4 áreas onde nós podemos perceber o egoísmo no coração humano. A primeira área é o interesse. Paulo escreve assim em Filipenses capítulo 2: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Percebam como muitas vezes eu e você somos muito cuidadosos, somos zelosos, competentes para cuidar das nossas coisas, dos nossos filhos, do nosso dinheiro, da nossa casa. Mas essa não é a fé evangélica, não é esse o chamado do evangelho para nós. Nós precisamos nos interessar pelas pessoas, nós precisamos considerar as pessoas superiores a nós. Mas essa não é a sua natureza. Você não age naturalmente assim: eu vou abrir mão disso para ele. Você não é assim. Você, de maneira automática, você vai buscar o melhor para você, para a sua família. Quando você olha para aquelas pessoas que fazem aqueles desejos ou pedidos a Deus no final do ano, quando vai virar a folhinha, se a gente prestar atenção, como é que são esses desejos? Ó Senhor, eu desejo que os meus vizinhos sejam muito abençoados com a sua presença. Eu desejo que aquela pessoa no meu trabalho que sempre está recebendo bronca do chefe, que ele tenha um ano melhor, que ele possa evoluir profissionalmente. Não é assim. Geralmente os nossos desejos são egoístas. São os nossos filhos, são os nossos negócios, é o nosso futuro. Como é que a gente fica? Como é que a gente fica quando tem um acidente de trânsito? Alguém bate em nós. Qual a nossa reação? A gente vai lá olhar o carro de quem? O nosso carro. A gente não desce do carro pensando assim: nossa, eu acho que amassou o seu carro. Não, a gente desce falando assim: você amassou meu carro, você vai ter que pagar. Não é assim que a gente faz? A gente nunca está olhando para o outro. E o Evangelho quer nos libertar disso. Jesus quer nos fazer diferente. Mas é uma luta para nós, porque no automático nós seremos egoístas. Nós buscaremos
tudo para nós. Uma segunda maneira de perceber o nosso egoísmo é olhar para como nós usamos o tempo. Com quem você gasta o seu tempo? Se você está em casa, e você é o marido, e a esposa está cansada, e você está cansado, geralmente como que é feito? Quem que vai descansar no sábado à tarde? Quem que vai dormir domingo à tarde? Ah não, eu estou cansado. Dentro de casa, quando nós vamos usar o tempo, até com a esposa, e a esposa com o marido, e os pais com os filhos, e os filhos com os pais, nós somos insensíveis à necessidade do outro. E a gente fala, mas eu estou cansado, a gente justifica sempre. Nós estamos mais cansados sempre do que o outro. Se nós não começarmos a mudar em nossas casas, como é que nós vamos ser diferentes com as de fora? Não iremos. Nós precisamos começar a pensar o tempo, essa unidade que mede a nossa vida, que mede tudo. Como é que nós usamos isso? Percebe como o nosso egoísmo então te impede de se preocupar como que o irmão está. Então não tem visita, porque visita é deixar de fazer algo que você fazer para você fazer para outra pessoa. Não há uma ligação querendo saber se a pessoa está bem, porque a pessoa pode responder que está mal e você vai ter que passar tempo com ela. Quantas vezes você ficou constrangido ou até começou a ficar chateado quando você começou a conversar com alguém e você viu que aquela conversa vai se estender, mas você não tem tempo, porque você tem algo para fazer para você na sua casa, você tem uma agenda. Você quer saber uma pessoa egoísta? A agenda dela é milimétrica, ela nunca muda a agenda dela por causa de ninguém, e ainda, ela vai dizer que ela é uma pessoa organizada, quando no fundo, não é organização, não é que ela é disciplinada, ela é egoísta, porque mesmo que você tenha uma agenda organizada, se você ama Deus, você vai sair da sua agenda para entrar na agenda de Deus e ajudar a outra pessoa. Pensa nisso. Nós precisamos deixar de ser egoístas, de pensar só em nós, no nosso bem, no nosso conforto. Em terceiro lugar, uma terceira área que você pode perceber o seu egoísmo. Como é que você usa o seu dinheiro? Não é difícil saber como é que você gasta o seu dinheiro. Pegue um mês seu inteiro. Anote numa folha, ou num arquivo do computador, ou no celular, tudo que você gasta, todas as despesas. E aí depois você some. Quais dessas despesas são com você, com a sua família? Soma isso, vê quantos por cento dá. E aí você coloca, quantos por cento eu gastei com o outro, com o próximo, com o pobre, com aquele que não tem. É impressionante como nós, que muitas vezes já sofremos tanto na vida, escassez, falta, fomos criados uma vida dura, nós esquecemos que tem pessoas que vivem hoje como nós vivíamos antes. Nós somos ingratos a Deus, porque Deus nos libertou de uma pobreza profunda e nos deu tantas coisas, e eu digo coisas materiais, mas nós somos tartarugas para compartilhar o que Deus nos dá com as pessoas, mas somos os animais mais velozes da floresta, quando é para guardar e usar para o nosso benefício. O Evangelho precisa mudar o seu coração. O Evangelho precisa fazer você uma pessoa liberal, uma pessoa generosa, uma pessoa que pensa no outro. Acaba-se de fazer uma coisa na casa que era supérfluo, que não precisava. Nós somos especialistas em fazer coisas supérfluas.
Nós compramos coisas supérfluas. Nós fazemos isso. E aí, ao invés de ajudarmos alguém que está passando dificuldade, nós arrumamos outra coisa para fazer em nossas casas, em nossos carros. Nós temos um carro, mas eu tenho que juntar dinheiro para comprar outro carro. E às vezes o irmão está com dificuldade de ter um dinheiro para arrumar o pneu da bicicleta. Mas eu sou insensível, porque eu me amo. Eu sou amante de mim mesmo. É assim. É assim que nós vamos continuar sendo diante de Deus? Olhando só para nós, sendo insensível com a necessidade do outro, do próximo. E por isso, é por causa desse egoísmo que muitas vezes nós também fechamos as nossas mãos com o próprio Deus quando nós vamos contribuir. E aí nunca dá dízimo, e aí nunca tem oferta. Por quê? Porque eu tenho coisas para resolver na minha casa, a casa de Deus que espere. A casa de Deus é se der e quando der. E para muitos nunca dá. Isso revela o nosso egoísmo. A gente tem dinheiro para viajar, mas a gente nunca tem dinheiro para ofertar. A gente nunca tem o dinheiro para comprar remédio para alguém que precisa. A gente não tem o dinheiro para comprar uma cesta básica para trazer na igreja para ajudar famílias que precisam. Mas para roupa nova a gente tem. Para trocar de carro a gente tem. Percebam que Deus não é contra nós recebermos coisas boas, mas nós só pensamos que nós apenas gostamos de coisas boas. Será que as pessoas também não gostam de coisas boas? Uma quarta área que a gente pode perceber o nosso egoísmo é a descortesia. Por que as pessoas passam no sinal vermelho? Por que as pessoas não param na faixa de pedestre? Por quê? Por que a gente às vezes é assim? Por que a pessoa está começando a atravessar ali desprotegida apenas com o seu corpo, e às vezes a gente está de moto, tá de carro, e a gente não para, fala, não, dá tempo. Atrás dessa expressão, dá tempo, tem algo profundo no coração, é o egoísmo. Nós estamos dizendo assim, eu não tenho tempo para parar para você que está a pé. Eu tenho um compromisso e estou atrasado. E o meu compromisso é mais importante que a sua segurança. É isso que está no nosso coração. Pensa como nós somos quando a gente vê uma vaga. A gente vai lá no supermercado, tem uma vaga. E você olha a vaga e você está do outro lado da avenida e você tem que dar a volta. Só que quando você dá a volta, quando você vai chegar na vaga, você percebe que o outro carro que estava na sua frente, que já vinha naquela mão, ele começa a diminuir. E você começa a ficar preocupado, porque ele começa a dar sinal, dar seta que ele vai entrar. E aí quando você olha, ele está entrando, aí você fala, mas esse carro está pegando a minha vaga. Como assim sua vaga? A vaga é pública. Mas a gente fala que a vaga é nossa, que na nossa cabeça ela já é nossa. A gente nunca pensa assim, poxa, está vindo uma pessoa de idade ali, ou um homem, está vindo uma mulher no carro. Eu vou dar a oportunidade dela estacionar e eu vou procurar uma outra vaga, ou eu vou estacionar meu carro mais distante. Não! A gente se irrita, poxa vida, essa vaga era minha. Eu olhei primeiro, só cheguei depois. Egoísmo. Essas pequenas coisas mostram o nosso egoísmo. A gente vai andar no trânsito. Essa mão aqui é preferencial, o pare está para o outro, mas a pessoa ignora o pare. Você tem que andar como se toda esquina tivesse um pare, porque as pessoas não respeitam a preferencial. E por quê? São egoístas. Porque a vida delas tem mais valor, o compromisso dela é mais importante. E quando nós fazemos as pessoas ficar esperando a gente? 7 horas eu estou aí, me espera. E quando a gente fala me esperar, a gente não estava brincando, a pessoa vai esperar meia hora, é verdade. E a pessoa espera. Quando a gente faz isso, a gente está dizendo, o meu tempo é mais precioso que o seu, então você pode me esperar. Então eu posso chegar atrasado. Só que a gente se acostuma tanto a agir assim com as pessoas, de maneira descortês,
sem gentileza, que as pessoas acostumam com a gente. Ah, fulano é atrasado. Fulano só chega depois, a gente acha que está tudo bem. Mas isso revela o nosso coração. Quem aqui já não ficou chateado quando de repente no sábado à tarde você estava lá em casa, querendo descansar um pouco, no domingo ou à noite, de repente começa aquele som, parece que está chegando na lua. Aquele som alto que todas as quadras a um raio de 1 quilômetro escuta aquela música terrível. Por que as pessoas colocam música tão alta? Porque elas são egoístas. Elas acham que todos são obrigados a ouvir a música que ela escolheu. Bridges diz assim: a pessoa cuja atitude presta atenção, ele diz: falo o que penso, doa a quem doer. Quem fala assim, não é sincero, é egoísta, é grosseiro. Esse tipo de gente nem considera a possibilidade da outra pessoa sentir-se envergonhada, humilhada ou magoada. Sua única preocupação é dizer o que pensa. Como diz, que se lasque o outro. Não importa o que o outro sente. Então cuidado, para você achar que quando você está sendo sincero, porque a sinceridade de Deus, que quer dizer falar sem dissimulação, falar sem máscara, ela sempre é acompanhada pelo amor. Essa sinceridade que fala o que pensa e machuca as pessoas, sem nem perceber como as pessoas estão, isso é grosseria, isso é não pensar no sentimento dos outros. Mas como que você vai saber se você é egoísta ou não? Tem algumas maneiras. Quem é que domina o controle da televisão na sua casa? Quando a família tem várias pessoas, só tem um carro. Quem é que tem a preferência do carro? Quem é que tem a preferência da moto? Aí você começa a perceber quem que é egoísta na casa. Quando nós temos as nossas festinhas, os nossos encontros, quem é que domina a roda da conversa? Quem é que toda hora está falando? Tem pessoas entre nós que falam tanto, que tem alguns que só ouvem. Essas pessoas que só falam, são egoístas, porque só ela que tem algo interessante para falar. E ela não para nem para ouvir. E ela domina todos os assuntos. E ela não percebe que ela é egoísta. Ela quer falar, e aí ela é engraçada, todo mundo dá risada, e ela continua falando. Mas uma conversa boa e sadia, todo mundo fala, todo mundo ouve. O egoísmo está lá, disfarçado de maneira engraçada, numa pessoa que não consegue ouvir os outros. É só o trabalho dela, é só o sonho dela, é só o que ela pensa, é só o que ela sente. Então Jesus, para chocar esses discípulos, o que ele faz? Primeiro ele fala: vocês não sabem o que estão pedindo. Mas será que só os 2 discípulos eram assim? Nós hoje, nós sabemos pedir as coisas para Deus? Você sabe orar conforme a vontade de Deus? Você pelo menos sabe chegar diante de Deus e falar: Deus, eu sei o que é melhor para mim. Ninguém aqui sabe. E é o que estava acontecendo com eles. E o que Jesus vai fazer com eles? Jesus vai confrontar esse egoísmo, essa busca de honra própria, mostrando a realidade do Evangelho. Aí Jesus vira para eles e fala: vocês querem lugar de honra? Vocês querem privilégio? Vocês querem os melhores lugares? Mas andar comigo é estar preparado para o sofrimento. Porque eu sou o servo sofredor de Deus. Andar comigo é estar preparado para, muitas vezes, renunciar às coisas e ser, às vezes, batizado como eu vou ser batizado, no sentido metafórico, que ele está falando da morte dele na cruz. Paulo escreve aos Filipenses assim:
Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Como é que eu me liberto do meu egoísmo? Eu começo a buscar pessoas ao meu redor e começo a considerar elas superiores a mim mesmo e começo a servir elas. Começo a fazer as coisas boas para elas. Começo a gastar o meu dinheiro com elas, o meu tempo com elas. E ao invés de ir até elas só para falar, eu vou até elas para ouvi-las. É uma maneira de combater o seu egoísmo. Na verdade, quando Jesus fala isso para os discípulos, Ele está dizendo: andar comigo, ser meu discípulo, ser filho de Deus, tem muito mais a ver com uma vida chamada para servir o outro e sofrer, do que ficar vivendo com Deus, como dizem muitos aí fora: eu sou filho de Deus, eu sou filho do rei. As pessoas confundem o evangelho. Esse não é o evangelho de Jesus. O evangelho nos chama para sofrer por amor a Jesus, para sofrer servindo ao próximo, para renunciar, para ajudar o outro. Nessa mesma carta aos Filipenses, Paulo escreve: porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Pense uma pessoa na igreja que está sofrendo, que está com dificuldade financeira. Quando você para de pensar em você mesmo e usar o seu dinheiro só com você e procura essa pessoa, digo a você que nesse instante você deixa de se preocupar com você e você está buscando os interesses de Jesus, porque esse irmãozinho, essa pessoa é irmão de Jesus. E Deus está esperando você ir lá para fazer diferença na vida dela. A vida com Jesus é uma vida acompanhada com sofrimento. Mas Deus dá tantas coisas boas para nós, tantas coisas boas, que de repente nós achamos que ser evangélico, ser filho e filha de Deus, é receber cada vez mais conforto, privilégio, riquezas, nunca fico doente, tudo dá certo na minha vida. Esse não é o evangelho. Nós somos chamados para sofrer por amor a Jesus, não apenas crer nele. Ao mesmo tempo que nós devemos ser o povo mais feliz da terra, porque nós temos Jesus, nós temos a salvação, os nossos pecados são perdoados, nós sabemos para onde nós estamos indo, sabemos que tem alguém que cuida de nós. Como isso não pode gerar felicidade, confiança? Por outro lado, nós somos também o povo que mais sofre, porque a gente sabe qual é o final do pecado. A gente sabe, a gente vê as pessoas sendo enganadas pelo diabo. A gente vê as pessoas acabando com as suas vidas nos vícios. Uma vida sexual sem limite. Terrível. Tiago e João, que falaram aqui, nós podemos beber o cálice. Eles experimentaram o sofrimento de Deus. O próprio Tiago foi o primeiro discípulo de Jesus, o primeiro apóstolo a ser morto por causa da fé dele. Enquanto que João, que é o último discípulo a morrer, com mais de 90 anos, ele foi exilado, preso na ilha de Patmos, por causa do evangelho de Jesus. Tanto que eles sofreram. Mas aqui ainda eles estavam começando com Jesus. Eles não tinham ainda compreendido toda a profundidade, a largura e a doçura do evangelho de sofrer por amor a Jesus. E então, depois de ouvir de Jesus o verdadeiro evangelho, que é um chamado para andar com o mestre do sofrimento, Jesus, vem a resposta de Jesus ao pedido deles. E o que eles tinham pedido? Queremos os melhores lugares no teu reino. E qual vai ser a resposta de Cristo para eles? Depois de ouvi-los, de falar de sofrimento, Jesus responde: eu não posso conceder isso para vocês, porque o que vocês estão pedindo cabe ao meu Pai. O meu Pai que preparou esses dois lugares. É como se nós pudéssemos
chegar num lugar e a gente vê escrito naquelas cadeiras, as melhores cadeiras daqueles lugares que a gente vai, reservado. E a gente sabe que ali a gente não pode sentar. A gente precisa aprender que posições de autoridade em casa, na empresa, na igreja, lugares de honra, são todos lugares reservados por Deus. É Deus que escolhe quem Ele põe. Deus põe autoridade e honra quem Ele quer na igreja. Em casa é a mesma coisa, no seu trabalho é a mesma coisa. Nós precisamos aprender isso, as cadeiras estão reservadas. Quem reservou? O Senhor, o nosso Pai. Permitam-me falar para vocês aqui 2 experiências sobre essa questão de buscar honra. Antes até da minha conversão, eu tinha 20 e poucos anos, faz tempo. E eu fui convidado para ir no casamento de um aluno meu. E eu fui no casamento na igreja, mas eu, com os meus outros colegas, falamos assim, olha, não vamos ficar aqui nesse casamento até o final não, vamos para a festa. Porque lá a gente vai poder escolher o melhor lugar, de preferência perto de onde vai servir. E aí fomos nós, chegamos, não tinha ninguém na festa. Falei assim, não, essa festa vai ser boa. Aí eu olhei a mesa do lado do lugar que ia servir. Eu falei, ali está a nossa mesa. E sentamos ali todos felizes, o pessoal começou a chegar. De repente chega uma pessoa perto de mim e fala assim, essa mesa aqui é dos padrinhos, vocês têm que sair. Eu me senti ultrajado. Eu me senti desrespeitado do meu orgulho próprio. Como assim? Eu sou professor do noivo. Aquele lugar não era para mim. Aquele lugar não era para minha turma. Eu fiquei tão envergonhado que eu levantei e fui embora. Isso foi uma experiência para mim, para aprender que os lugares reservados pertencem a Deus. Mas eu tive uma outra experiência boa também. Não por causa de mim, mas quando eu estava acompanhando um pastor experiente, um homem de Deus. E fomos então a um lugar público, onde ele estava representando a nossa igreja da época. E aí nós chegamos lá e eu falei assim, pastor, como o senhor é convidado, o senhor tem que sentar lá na frente. Ele falou, não, vamos sentar aqui. Ele escolheu a última fila, a última cadeira. E eu sentei com ele. E ficamos ali, na última fila. E aí, quando foi começar a cerimônia, chegou uma pessoa responsável pelo ambiente, chegou para ele e falou, pastor, o senhor tem que sentar lá na frente, lá que é o seu lugar. Como que aquilo me ensinou? Que a gente precisa saber entender que é Deus que nos coloca em posição de honra. Que eu tenho que sempre tentar viver uma vida mais simples, mais humilde. Senta lá atrás, se Deus quiser te colocar lá na frente, Ele chama você, Ele leva você. A honra não vem pelo pedido, porque eles pediram. A honra também não vem porque você sofre por causa do Evangelho, eles sofreram. A honra vem pela escolha de Deus. Por isso, eu quero incentivar você nessa noite a desistir de merecer ser honrado. Não viva assim. Viva para servir as pessoas. Deixa a questão da honra com Deus. Eu quero incentivar você também a não ficar preocupado em impressionar as pessoas, como se você buscasse a aprovação delas, a glória delas. Não viva assim. Viva para servir a Deus. Se você quer impressionar alguém, impressione a Deus pela sua obediência. Impressione a Deus servindo Ele de todo o coração. Deus honra aqueles que o honram. Para finalizar, algumas aplicações para nós nessa noite. Primeiro, quando você estiver pedindo algo para Deus, examine o seu coração. Vá lá, converse com o seu coração. E pergunte para Ele, por que eu estou pedindo isso para Deus? Qual é o meu motivo? Qual é o meu propósito?
nós vamos refazer muitas das nossas orações. E segundo, como é que você pode combater o seu egoísmo? Como é que você pode ser uma pessoa que olha mais para o interesse do outro do que para o seu? Como é que a gente faz isso? Existe alguma maneira? Existe. Comece a servir as pessoas. Comece a fazer gentileza para as pessoas. Comece a perguntar para as pessoas se elas precisam de ajuda. E se você começar a servir as pessoas, você vai ser tratado por Deus, deixando de ser tão egoísta e começando a olhar as outras pessoas como mais importantes que você. Porque quando você serve alguém, você está se colocando debaixo dessa pessoa. Porque assim é a figura do servo. Qual foi a posição que Jesus ficou quando ele foi lavar os pés dos seus discípulos? Ele ficou em pé? Ele ficou lá em cima? Não, ele foi lá embaixo. Ele se abaixou e lavou os pés dos seus discípulos. A gente precisa também aprender a submeter as escolhas de Deus. Deus escolheu um prefeito para a cidade nessa noite. Deus instituiu a autoridade. Nós precisamos respeitar e submeter a escolha de Deus. Às vezes a gente pensa diferente, mas Deus é soberano. E eu preciso honrar as escolhas de Deus. Não busque a sua própria honra. Não busque ser uma pessoa que quer ser conhecida pelas pessoas. Não busque o sucesso, não busque a fama. Mas busque com toda a sua força, com todo o seu dinheiro, com toda a sua inteligência. Busque honrar a Deus, servindo a Ele e as pessoas, porque foi assim que Cristo viveu. A Bíblia diz que Ele veio não para ser servido, mas para servir. A vida dele foi uma vida de serviço a Deus e ao próximo. E é assim que nós vamos combater o nosso egoísmo. E é assim que nós vamos desistir de buscar a nossa própria honra e buscar a honra do Pai.